Você já sentiu como se sua casa não lhe pertencesse mais? Que as paredes que guardavam seus segredos agora sussurram mentiras na escuridão. O táxi parou na frente da minha porta em Palermo. Mas eu não era a mesma mulher que tinha saído de lá semanas atrás. A cidade brilhava com uma suave luz primaveril. Mas em meu peito só morava o inverno. Eu ainda conseguia sentir o gosto metálico do medo na minha boca. O peso invisível das cicatrizes escondidas sob minhas roupas. O hospital me trouxe de volta à vida. Mas tirou algo mais valioso, a certeza de que o amor poderia me proteger da dor. O motorista, com um sorriso amigável, deixou minha mala na calçada e se despediu com um melhoras. Como se fosse tão fácil. Fiquei ali, paralisado. As buganvílias pendiam da fachada, florescendo sem que soubessem que dentro daquela casa tudo estava murchando. O aroma de jasmim e carne assada flutuava no ar, misturando-se à minha ansiedade. Fechei os olhos por um segundo e escutei a vida de Buenos Aires. Os latidos, o eco de um tango distante, o grito de um vendedor. Tudo era igual, mas eu não me encaixava mais. Engoli em seco e me aproximei da porta, antes que eu pudesse procurar minhas chaves. A porta se abriu. Daniel estava lá, com o mesmo sorriso de sempre. Mas seus olhos não conseguiam esconder a distância que o acidente havia criado entre nós. Seu abraço era frio, seu perfume, agora me parecia estranho. Quase amargo. Por um momento desejei estar de volta ao hospital, onde pelo menos a dor era honesta. Entre cada canto me devolvia um reflexo da vida que eu havia perdido, as fotos de Bariloche na estante. As plantas arquitetônicas de Daniel na mesa. Os pequenos troféus de uma felicidade que se evaporava sem aviso. Senti o arrepio do desenraizamento. Aquela sensação lancinante de saber que algo estava quebrado para sempre. Mas o que ele ainda não sabia era que o pior golpe não viria do acidente, mas da traição. Essa dor verdadeira não deixaria cicatrizes no meu corpo, mas no fundo da minha alma. E assim começou o dia em que perdi tudo, e o dia em que também, sem saber, comecei a descobrir do que eu realmente era feito. A porta se fechou atrás de mim, por um momento. O silêncio me envolveu como um casaco pesado demais. O eco dos meus próprios passos no corredor parecia estranho. Como se eu estivesse entrando na casa de outra pessoa. Coloquei minha mão na parede, sentindo a tinta fria sob meus dedos. Procurando por algum traço da segurança que um dia senti aqui. Mas só encontrei vazio. O ar cheirava a limpeza fresca, a flores cortadas, a uma tentativa desesperada de apagar o rastro do que realmente estava acontecendo entre aquelas paredes. Avancei lentamente, arrastando minha pequena mala, como se cada metro pesasse toneladas. Minhas pernas ainda tremiam, não só pela reabilitação, mas pela incerteza do que me esperava. Vi meu reflexo no espelho do corredor e parei, os hematomas amarelados na clavícula. A cicatriz mal cicatrizada no braço. Meus olhos fundos de tantas noites sem dormir. Você é forte, eu disse a mim mesmo. Mas você é mesmo. Obriguei-me a sorrir, mas a expressão desapareceu rapidamente. Caminhei em direção à sala de estar. Cada objeto parecia ter um significado novo e doloroso, a poltrona onde Daniel e eu nos aconchegávamos aos domingos. A estante com fotos de viagens. Os livros que eu lia nas longas noites de espera quando ele não voltava para casa. Tudo igual, tudo mudou. Não consegui evitar, o ressentimento me perfurou como uma agulha invisível. Misturado ao medo de encarar a vida destruída que herdei após o acidente. Uma dor aguda percorreu o meu lado. Não foi só físico, era a dor de saber que algo havia sido quebrado para sempre. Lembrei-me dos momentos no hospital. Dos médicos sussurrando que eu tive sorte de sobreviver. Das longas noites sem dormir. Quando eu olhava para o teto e me perguntava por que tudo tinha dado tão errado. Às vezes, na solidão do quarto branco estéril, eu me perguntava se alguém realmente estava me esperando em casa. Ou se eu fosse, daquele momento em diante, um estranho para todos, até mesmo para Daniel. Encostei a testa na janela, observando a cidade continuar seu curso, sem perceber minha dor. O riso das crianças na calçada. O aroma do pão torrado vindo da casa ao lado. O estalar dos galhos ao vento, a vida era a mesma. Mas eu não. O medo de não conseguir me encaixar novamente se misturou à raiva de me sentir deslocado em meu próprio mundo. As cicatrizes na minha pele eram visíveis. Mas as que queimavam dentro de mim, essas não tinham nome nem cura. Ninguém viu a falta de confiança. O tremor nas minhas mãos quando bati na porta do meu quarto. A pressão no meu peito ao pensar em encarar Daniel. Tudo vai ficar bem, eu dizia a mim mesma. Mas minha voz soava vazia. Fui até o quarto, abri o armário e fiquei em frente às roupas que não pareciam mais minhas. Peguei uma blusa, e o movimento desajeitado da minha mão esquerda me lembrou que nem tudo será como antes. Por um momento, senti vontade de chorar, mas cerrei os dentes, se aprendi alguma coisa naqueles dias no hospital. Foi que lágrimas não curam nada. Mas a força de vontade pode salvar você do abismo. Ouvi passos no corredor, o eco familiar, mas carregado de tensão.
Eu não sabia se estava pronta para olhá-lo nos olhos. Eu não sabia se algum dia conseguiria perdoar. Ou mesmo entender o que aconteceu na minha ausência. Passei os dedos pela cicatriz no meu braço e respirei fundo. O retorno não foi apenas para uma casa, foi uma vida que tive que reconstruir do zero. Mesmo que as ruínas continuassem a me lembrar de tudo que eu havia perdido. Senti o clique da porta se abrindo atrás de mim. A voz de Daniel, quase um sussurro, chamou meu nome. O tremor em seu tom gelou meu sangue. Eu sabia que daquele momento em diante nada seria fácil. Mas eu também sabia que, embora a casa estivesse cheia de sombras e memórias que me machucavam, era o único lugar onde eu poderia começar a encarar a verdade. E naquele momento, eu entendi que as cicatrizes que você não pode ver seriam as mais difíceis de curar, mas também aquelas que, no final, me tornariam mais forte. O murmúrio de vozes desconhecidas vinha da sala de estar. Respirei fundo e segui em frente, sentindo meu pulso acelerar nas têmporas. Porque atrás daquela porta, não só Daniel me esperava, mas também uma presença estranha. Fria e perigosa, Camila. O limiar da sala de estar parecia um abismo. Entrei pela porta. Prendi a respiração e o mundo se estreitou em um constrangedor momento de silêncio. Daniel ficou parado perto da janela, com a luz da tarde projetando longas sombras em seu rosto. Sua postura rígida revelava seu esforço para parecer normal. Ele olhou para cima ao ouvir o som dos meus passos e, por um segundo, pensei ter visto um lampejo de arrependimento em seus olhos. Ou talvez fosse apenas medo. Seu sorriso, aquele que tantas vezes me tranquilizou, hoje parecia tão artificial quanto a calmaria antes da tempestade. Bem-vinda ao lar, Lúcia, disse ele com uma voz suave, quase ensaiada. Ele estendeu os braços, convidando-me a chegar mais perto. Por reflexo, busquei refúgio naquele abraço, mas assim que ele me tocou, senti um frio que congelou meus ossos. Não havia calor, não havia abrigo, havia distância. Uma rachadura invisível e irreparável separava nossos corpos. Senti o perfume dela, aquele aroma familiar dos últimos anos. Mas agora ele se sentia estranho, contaminado por algo que não conseguia nomear. Afastei-me disfarçadamente, evitando olhar nos olhos dele. Daniela baixou os braços e apertou os lábios. O silêncio se instalou entre nós, tão denso que doeu. Um movimento no sofá chamou minha atenção. Lá estava ela, Camila. Sua mera presença enchia a sala com uma tensão elétrica, como se a própria realidade se recusasse a aceitá-la. Ela estava graciosamente parada, com seus cabelos negros brilhando à luz. Suas roupas impecáveis, suas mãos entrelaçadas no colo, demonstrando uma calma perfeita demais para ser real. Lúcia, conhece a Camila. Ela é uma enfermeira particular. Eu a contratei para ajudar você a se recuperar, disse Daniel, engolindo em seco. O tremor quase imperceptível em sua voz foi como uma chicotada no meu coração. A explicação flutuava no ar, frágil, sustentada por mentiras. Camila deu um passo à frente e estendeu a mão, sorrindo com gentileza profissional. Seus dedos eram macios, tão macios que senti um arrepio percorrer meu braço. Prazer em conhecê-la, Lúcia, ele murmurou. Em seu olhar, a compaixão se misturava a algo mais sombrio. Uma sombra de culpa que ele tentava esconder sob uma máscara de confiança. Por alguns segundos, o tempo parou. Minha mente analisou cada gesto, cada olhar fugaz entre eles, cada silêncio longo demais. Daniel evitou meu olhar. Camila abaixou o dela para o chão. Meu instinto gritou, perigo. Cada músculo do meu corpo ficou tenso, como se minha pele soubesse, antes da minha razão, que a verdadeira ferida não era física, mas a traição que permeava o ar viciado. Meu pulso latejava em meus ouvidos. Eu senti como se estivesse sem fôlego. Lembrei-me das mensagens que descobri no hospital, da intuição que me dilacerava por dentro, do sentimento que agora se tornara uma certeza. Olhei para Daniel, esperando um sinal de honestidade. Mas ele apenas falou sobre Camila como se tudo estivesse normal, sua experiência, sua disposição em me ajudar com a reabilitação, sua generosidade em deixar sua vida para se mudar para nossa casa. Enquanto Daniel falava, observei Camila com uma nova frieza. Notei sua mão trêmula enquanto ela ajustava a bolsa. O brilho de suor em sua testa. A rigidez de seu sorriso. Sua compostura estava desmoronando a cada segundo. Remorso e medo de ser descoberta cruzaram seu olhar. Lá dentro, um turbilhão de emoções ameaçava abalar minha serenidade, raiva, desgosto, tristeza e, acima de tudo, a humilhação de ter sido deslocado em minha própria casa. A conversa pairava na corda bamba. Cada palavra um equilíbrio precário entre mentiras e verdades. Assenti. Fingi gratidão. Perguntei sobre meu tratamento, enquanto um plano se formava na minha cabeça. As cicatrizes no meu corpo latejavam, mas as da minha alma ardiam ainda mais. Eu me sentia como uma convidada na minha própria vida. Como se Daniel e Camila tivessem construído um novo mundo do qual eu era apenas uma sombra desconfortável.
Daniel se esforçou para parecer alegre e preencher o espaço com palavras vazias. Mas ele não conseguia esconder o suor frio em sua têmpora. O olhar que escapava de Camila toda vez que ele pensava que eu não tinha percebido. Ela, por sua vez, respondia com frases neutras, modulado a voz com uma doçura estudada que me embrulhava o estômago. Era como assistir a uma peça absurda, onde todos sabíamos o roteiro, mas fingíamos que não. Sentei-me no sofá e cravei as unhas no tecido para não tremer. Cada pergunta que ele fazia era uma investigação, procurando por rachaduras na fachada da mentira dela. Quanto tempo levou tudo isso? Onde a traição realmente começou? Daniel evitou contato visual. Camila desviou a conversa. Minha paciência estava esticada como uma corda prestes a arrebentar. Lá dentro, jurei a mim mesmo que não deixaria que me destruíssem em minha própria casa. Que eu enfrentaria a dor de frente. Sem anestesia. Porque somente enfrentando-a eu poderia sobreviver. Naquele momento, senti a Lúcia de antes desaparecer, dando lugar a alguém mais forte, mais implacável. Uma pausa constrangedora preencheu a sala. Daniel perguntou se ele queria descansar. Aceitei, querendo escapar daquele clima sufocante, mas ao mesmo tempo sabendo que a verdadeira luta estava apenas começando. Levantei-me, sentindo seus olhares cravados em minhas costas, como facas me empurrando para fora do meu próprio reino. Caminhei em direção ao quarto. Cada passo uma declaração silenciosa de guerra. E no eco dos meus pensamentos, eu sabia que aquela casa não era mais um refúgio, mas um campo de batalha. Atrás de mim, as sombras se alongavam, e naquele jogo de aparências, cada silêncio era uma ameaça, cada sorriso uma ferida. Eu não sabia por quanto tempo conseguiria suportar aquela farsa. Mas eu sabia de uma coisa: se Daniel e Camila achavam que poderiam me destruir silenciosamente, eles estavam prestes a descobrir do que uma mulher ferida é capaz quando não tem mais nada a perder. Quando fechei a porta, o reflexo do meu rosto no espelho me deu uma nova aparência. Não era medo. Era desafio. E naquele olhar, eu sabia que o próximo ato desta história não seria escrito por eles, mas por mim. A vida dentro da minha própria casa se tornou um teatro de gestos ensaiados e sorrisos forçados. Cada manhã era uma nova apresentação. Daniel me cumprimentava com a cortesia de alguém com medo de dizer uma palavra a mais. E Camila preparava o café da manhã com a meticulosidade de uma atriz trêmula diante de uma plateia. Eu, o protagonista involuntário, aprendi a esconder minha raiva atrás de uma máscara de convalescença. Mas por trás daquela fachada calma, o vulcão de suspeita e desconfiança fervia mais forte a cada dia. Tornei-me um espectador astuto, capaz de perceber o que os outros estavam tentando esconder. Observei os movimentos de Camila, como ela às vezes deixava o telefone à vista de todos e rapidamente o escondia quando me via entrar no quarto. A maneira como ela evitava me olhar diretamente quando Daniel estava por perto. Aprendi a distinguir os silêncios carregados, as frases interrompidas, os olhares cúmplices. Comecei a reunir evidências, documentando tudo que pudesse ser usado como arma a meu favor. Quando Daniel saiu para fazer compras, e Camila aproveitou para ligar discretamente do terraço. Anotei mentalmente o horário, o tom de voz e os nomes que ele mencionou do outro lado da linha. Uma tarde, enquanto eu estava lavando as roupas de Daniel, encontrei um guardanapo de um restaurante com duas iniciais escritas à mão. Guardei-o, como alguém que coleta pistas em um processo judicial. Minha mente, treinada em leis e lógica, teceu hipóteses e estratégias. Cada pequeno detalhe era um fio solto que acabava desmascarando a mentira. As noites se tornaram ainda mais insuportáveis. Ela fingiu estar dormindo enquanto ouvia os passos de Daniel no corredor. Sua sombra projetada sob a porta, hesitando se entrava ou não no quarto. Certa manhã, não aguentei mais e decidi encarar o vazio. Fingi estar dormindo profundamente quando a porta se abriu. Daniel entrou na ponta dos pés. Mas não chegou perto da minha cama, ele ficou perto da janela. Falando baixinho ao telefone. Não conseguia entender as palavras. Mas reconheci o tom, uma mistura de urgência e culpa. O sussurro de alguém que sabe que está destruindo algo insubstituível. Na mesa de jantar, a tensão era tão grande que eu mal conseguia respirar. Daniel tentou preencher o silêncio com histórias sobre seu trabalho, fingindo interesse na minha reabilitação. Camila assentiu, lançando olhares furtivos quando achava que eu não estava olhando. Eu respondia com frases calculadas, retribuindo o jogo deles. Que bom ver você tão atencioso. Daniel, oh, que sorte ter alguém tão dedicado quanto você. Camila, minha voz soou suave, mas por trás de cada palavra havia uma ponta invisível. Lá dentro, o colapso emocional era inevitável. Houve momentos em que a dor era tão intensa que eu sentia como se meu peito fosse explodir. Lembrei-me do tempo em que um olhar de Daniel era suficiente para me fazer sentir segura. E agora, sua presença só provocava desconfiança e raiva em mim. A traição me fez olhar no espelho e reconhecer que a Lúcia de antes não existia mais. Eu tinha medo de me perder, de me tornar uma pessoa fria e desconfiada. Mas,
Ao mesmo tempo, uma determinação se instalou firmemente no centro do meu peito: eu não iria deixar que eles me destruíssem em silêncio. Eu não iria aceitar as migalhas de compaixão disfarçadas de ajuda. O dia da separação definitiva chegou sem aviso. Como todas as tempestades. Durante o café da manhã, deixei um envelope branco na mesa. Daniel olhou para ele com desconfiança. O que é isso? Ele perguntou, com a voz tensa. Abra, respondi, sem desviar o olhar. O estalo do papel quando o envelope foi aberto soou como um tiro. Dentro, os papéis do divórcio. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Vi a cor sumir do rosto de Daniel e a xícara tremer na mão de Camila. Não havia mais nada a dizer. Já chega de mentiras, eu disse, com uma nova serenidade. Espero que eles tenham a decência de ir embora por conta própria. Naquele momento eu soube que tinha cruzado o limite. A raiva, a dor, a humilhação. Tudo se transformou em clareza. Eu era o único responsável por pôr fim a esse jogo cruel. Enquanto Daniel gaguejava desculpas e Camila se escondia atrás de lágrimas inúteis. Eu recuperava as forças que estavam dispersas havia semanas. Não senti nenhum alívio, nenhuma satisfação. Apenas uma paz dura, áspera, como pedra. Levantei-me da mesa, com as costas retas e a voz firme. Você tem 1 hora para sair. Quando eu voltar, não quero vê-los aqui. Caminhei até a janela, sem olhar para trás. As sombras da sala se alongavam atrás de mim, pela primeira vez. Senti que a escuridão não era minha inimiga, mas a cortina necessária para um novo ato. O avião sobrevoava Madrid enquanto o amanhecer tornava as nuvens douradas e a cidade se estendia sob meus pés como uma promessa. Olhei para o meu reflexo na janela e mal me reconheci, havia deixado para trás tanta dor. Tantas certezas, que só restava uma versão de mim em construção. Mais vulnerável, mas também mais real. Helena me recebeu no aeroporto com um abraço apertado e caloroso. Sem nenhuma pergunta desnecessária. Aquele gesto foi suficiente para dissipar um pouco da angústia. Como se ela finalmente pudesse descansar seus ombros cansados em um lugar seguro. A vida em Madrid começou devagar. No começo, simplesmente caminhar por ruas desconhecidas era um ato de coragem. A agitação da Gran Via. O aroma do café fresco nas esquinas. Os terraços cheios de risadas. Tudo era estranho e, ao mesmo tempo, um convite para começar do zero. As noites, no entanto, continuaram sendo um campo de batalha. Eu me vi chorando de nostalgia, revendo mentalmente os fragmentos da minha vida perdida. A casa vazia, o eco de vozes que não estavam mais lá. Houve momentos em que a solidão em um novo país parecia mais pesada do que nunca. E a tentação de voltar atrás, de pedir perdão mesmo sem culpa. Lutava contra a minha vontade. Mas naquele exílio autoimposto, comecei a descobrir algo inesperado, a liberdade de não ser ninguém para ninguém. Em Madrid, ninguém conhecia minhas cicatrizes. Ninguém media meus passos. Eu podia andar a qualquer momento. Rir ou chorar sem medo de julgamento. Helena me encorajou a sair. A conhecer pessoas. A tentar coisas que eu nunca tinha ousado. Fomos ao Prado. Perdemo-nos pelas ruas estreitas de Malazana. Dançámos sem música no terraço sob as estrelas. Pela primeira vez em muito tempo, senti que a vida poderia ser leve. Mesmo depois da tragédia. Às vezes eu me pegava observando os casais no retiro. Me perguntando se eu algum dia confiaria em alguém novamente. Se meu coração ferido e desconfiado ousaria se abrir novamente. A resposta não veio de uma só vez. Mas em pequenos gestos, a cumplicidade de uma conversa com Helena até o amanhecer. O gesto gentil de um desconhecido na padaria. O sorriso retribuído por um colega durante uma aula improvisada de culinária. Aos poucos, entendi que o verdadeiro renascimento não acontece em um único momento, mas em uma sucessão de escolhas diárias. Eu escolhi parar de perseguir respostas onde só havia ruínas. Eu escolhi me perdoar por não ter previsto isso. Por confiar, por amar tanto. Finalmente escolhi parar de ser vítima da minha própria história. Uma tarde, enquanto o sol se punha sobre Madrid e as luzes começavam a acender. Helena me perguntou se eu estava pronto para retornar a Buenos Aires e enfrentar o que havia ficado para trás. Olhei para o céu avermelhado e senti uma paz desconhecida. Talvez sim, talvez não. O importante era saber que, dali em diante, nada nem ninguém poderia tirar o que eu havia reconquistado, minha dignidade. Minha liberdade, minha voz. Antes de dormir, sentei-me em frente ao espelho. Não procurei mais por cicatrizes, mas pela força do meu olhar. Prometi a mim mesma nunca mais me contentar com menos do que mereço. Nunca mais ficar em silêncio diante de mentiras. Nunca mais me deixar dominar pela culpa dos outros. Madrid não apagou meu passado, mas me deu o espaço e a distância que eu precisava para entender que a verdadeira coragem está em levantar e andar. Mesmo quando você não sabe para onde está indo. E assim, enquanto a cidade dormia e eu me preparava para o próximo voo. Eu sabia que finalmente havia recuperado o controle da minha história. Com o coração sereno e os olhos límpidos. Despedi-me de Madrid, sabendo que desta vez o meu regresso não era uma fuga.
Mas uma declaração. Ninguém mais escreveria meu destino. Porque, depois da queda, aprendi a voar. E no horizonte, pela primeira vez em muito tempo, vi apenas esperança. O eco da porta se fechando atrás de Daniel e Camila ecoou em meu peito como um trovão surdo. Por um momento, a casa ficou suspensa em silêncio absoluto. Um silêncio tão denso que doeu. Apoiei-me na mesa, sentindo as pernas tremerem, o estômago revirar, como se tivesse sido arrastado por uma tempestade e agora não restasse nada além da calma devastadora dos escombros. Caminhei pelos cômodos, tocando os vestígios que eles deixaram, a xícara meio lavada, o lenço esquecido no sofá, o perfume amargo de Camila flutuando no ar. Tudo o que antes era meu. Tudo o que antes significava lar. Agora parecia estranho, uma testemunha silenciosa da queda da minha vida como eu a conhecia. Sentei-me na beira da cama e, pela primeira vez, deixei as lágrimas fluírem livremente. Chorei pelo amor perdido, pela traição, pela ingenuidade que me levou a confiar cegamente, pelo corpo ferido e pela mulher que eu era antes desse colapso. Cada soluço era um adeus a uma versão de mim que eu nunca poderia recuperar. Mas a dor, longe de me consumir, começou a moldar algo novo dentro de mim. Entre a tristeza e a raiva, emergiu uma determinação silenciosa, a certeza de que daquelas cinzas nasceria outra Lucia. Uma mulher capaz de se manter de pé mesmo que tudo ao seu redor desmoronasse. Eu me vi no espelho. Meus olhos vermelhos. A cicatriz no meu braço latejando como um lembrete de tudo que eu havia superado. Pela primeira vez, senti compaixão pela mulher destruída que me olhava do outro lado do vidro. Não pena, mas um respeito profundo e doloroso. Porque agora eu entendia que a verdadeira coragem não está em não cair, mas em se levantar novamente. Levantei-me, trêmulo, mas firme. E comecei a recolher os restos do meu antigo mundo. Coloquei as fotos do nosso casamento em caixas. Tirei as roupas do Daniel do meu armário e troquei os lençóis da cama que, até algumas horas atrás, era palco de segredos e mentiras. Cada gesto, por menor que fosse, era uma decisão, escolher meu próprio bem-estar em vez dos escombros de uma história que não fazia mais sentido. O telefone tocou várias vezes, Daniel. Mensagens cheias de desculpas e súplicas, mas dessa vez não atendi. Não havia mais espaço em mim para compaixão por aquele que destruiu minha confiança. No meio do vazio, busquei as vozes daqueles em quem eu ainda acreditava, liguei para Mariana. Contei tudo, e seu apoio foi a âncora que me segurou quando o medo ameaçou retornar. Com o passar dos dias, a casa foi se enchendo de uma paz estranha. Frágil, mas real. Aprendi a tomar café da manhã sozinha. A andar pelos corredores sem medo. A ouvir o silêncio como uma melodia diferente. A dor não desapareceu. Mas mudou de forma, não era mais uma ferida aberta, mas uma cicatriz que aos poucos ia se tornando parte da minha pele. Parte da minha história. Foi numa dessas manhãs solitárias, ao abrir uma janela, que finalmente senti o primeiro vislumbre de esperança. O ar fresco, o murmúrio da cidade ao fundo, o sol filtrando pelas cortinas e uma voz interior. Suave mas segura, este não é o fim. Peguei meu passaporte, a pequena mala que eu guardava debaixo da cama e comecei a procurar voos. Um destino distante, Madrid. Onde minha prima Helena me esperava de braços abertos. Uma promessa de novos começos e reconstrução longe de tudo que doía. Enquanto me preparava para minha viagem, permiti-me olhar para trás uma última vez. Não para lamentar, mas para honrar o caminho percorrido, o acidente, a traição, a solidão, a luta silenciosa, a decisão de dizer chega. Era hora de escrever uma nova história. Uma na qual a dor não ditaria meus passos, mas serviria como base para me erguer das ruínas. Respirei fundo. Fechei a porta, levando apenas o necessário, deixando para trás o peso morto do passado. Naquele momento, senti que o renascimento era possível. Que minha vida, embora marcada pela queda, possa florescer novamente. E então, sob o peso da dor, escolhi recomeçar. A cidade, além da janela, me lembrava que o mundo continua girando. Que sempre há luz depois da tempestade. Era hora de encontrar o meu. Mesmo que eu ainda não soubesse para onde o caminho me levaria.